O povo de Deus, aqui nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre a vinda do Senhor e sobre o anticristo. Amém, povo de Deus? A palavra que eu vou deixar referente a isso se encontra em Terceira Pedro, capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 10, que vai dizer: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as sombras que nele há se queimarão. Havendo, pois, de parecer todas as coisas que as pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e passando vós para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e novas terras, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achado imaculado e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação e longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, os incontentes, torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição, vos portando, melhor dizendo, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e decaias da vossa firmeza. Aleluia. Antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Agora vamos falar um pouco sobre o anticristo. Aleluia. Filhinhos, e já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesse a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, e o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que negar o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permanecei em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis o Filho
e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevis acerca dos que vos enganam. E a unção que vos recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, é a verdadeira e não é a mentira. Como ela vos ensinou, assim nela permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, temos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Aleluia! Então, a Bíblia está dizendo que Jesus ele vai vir como ladrão. A Bíblia também fala que nós não sabemos nem o dia nem a hora. E aqui, sobre o anticristo, a Bíblia está falando que jaz muitos enganadores. E que é para nós que conhecemos a verdade, testar esses espíritos para saber da onde vem. Porque jaz muitos falsos profetas. Aquele que confessa que Jesus Cristo veio com carne e crê que ele é o Cristo, Filho de Deus, vivo, esse é verdadeiro. Agora, aquele que nega a eficácia de Jesus, que ele veio como carne, que ele habitou entre os homens, que ele foi para o Pai, mas temos o Espírito Santo, e que os três, o Pai, o Filho e o Espírito são um, esse é o anticristo que havia de vir. Então que nós possamos entender a diferença. A Bíblia fala também que alguns que estavam conosco não estão mais. Por quê? Porque não era dele. E esses que não era dele, que não estão mais conosco, mas que estavam, vão tentar nos enganar de qualquer forma. Vão tentar nos incumbir de um pensamento contrário às Escrituras Sagradas, que é o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa é a palavra, povo de Deus, sobre a vinda do Senhor e o anticristo, que já está sobre nós, já está no meio de nós. Então que nós possamos vigiar e orar e estudar cada dia as Sagradas Escrituras, para que não possamos ser enganados pelos falsos profetas. Amém, povo de Deus?